Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu senti vontade, eu achei que eu deveria fazer esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas. E não vai ser um vídeo muito longo, mas eu vou falar só assim algumas coisas que eu acho que necessárias mesmo, tá bom? Bom, como vocês viram aí na capinha, eu vou falar um pouco sobre dois livros que são muito semelhantes e que eu já havia feito uma resenha há uns 2, 3 meses atrás, aqui no canal, que eu fiz a resenha do Mentiras Genuínas da Nora Roberts, tá? Para quem quiser assistir. Eu foco principalmente na história desse livro e faço um link com algumas semelhanças do Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Mas eu não coloquei nenhum título chamativo demais, não coloquei nada sensacionalista, nenhuma estratégia para chamar a atenção dos leitores, como se fosse: será que houve aquele tipo de coisa? Será que houve plágio? Será que houve cópia? Porque eu não gosto muito desse tipo de coisa. Eu resolvi fazer uma resenha do livro que eu gostei muito e não tinha como eu falar desse livro sem linkar com o da Taylor Jenkins Reid. Bom, pessoal, então eu tenho essa resenha aí, eu comecei a ler ele em janeiro, fevereiro, já soltei a resenha. Na época que eu estava lendo o livro, eu já comecei a estranhar muita coisa. Eu comentei com a minha amiga, né, a Luísa, porque ela leu Os Sete Maridos de Evelyn, mas ela não leu Mentiras Genuínas. E eu comecei a contar para ela algumas semelhanças e diferenças, porque existem diferenças também, claro. Mas as semelhanças são muitas e é muito forte. E ela começou a achar muito estranho. Aí, ela como leitora de Taylor Jenkins Reid, daí eu perguntei pro Rubens, que ele é leitor da Nora Roberts, né? Falei: Rubens, você leu Mentiras Genuínas? Ele falou: Paty, eu tenho ele, mas eu não li ainda. Daí eu fui conversar com a Cat, do Arabesqueando, do canal dela, que é super legal. Ela é uma pessoa super legal também. Eu pego altas dicas com a Cat. Livros da Nora Roberts, eu pego muitas dicas com ela. Eu li recentemente, fiz resenha, a resenha de O Testamento. Eu peguei com a Cat. E ela falou: Paty, eu ainda não li esse livro, eu quero ler, mas é bem estranho mesmo as semelhanças. Então não tinha, assim, pessoas que leram esse livro, porque o que acontece? A Nora Roberts é uma autora das antigas, dos anos 90. Ela, se eu não me engano, ela começou a escrever em 79 e o primeiro livro dela foi publicado em 81. De lá pra cá ela nunca mais parou. E ela tem mais de 200 livros publicados. Entre eles, ela tem um pseudônimo, né? Que é uma série, gente, que tem acho que 50 volumes aproximadamente. É muito grande a série. Acho que de investigação, policial, uma coisa assim. É muito grande essa série. Então ela é uma autora de muitos livros e ela tem muitas facetas. Mas ela é uma autora um pouco mais antiga ali dos anos 90, né? E então hoje em dia eu percebo, ainda vende muitos livros dela, ela é famosíssima mundialmente falando, é um nome, ela é chamada de a rainha do romance, né? Mas hoje em dia a gente sabe que os jovens, eles procuram um tipo de livro, por exemplo, Colin Hoover, Taylor Jenkins Reid, autoras que estão assim explodindo nos dias atuais. Não é o tipo de autora que eu gosto, que eu dou preferência. Eu dou preferência para as mais antigas, porque elas têm uma mão para escrever e elas têm uma experiência, então eu dou preferência para elas. E eu li Os Sete Maridos da Evelyn Hugo quando passou aquele hype todo. Gostei do livro, eu comentei no vídeo que eu dei 5 estrelas no vídeo, ok. Depois eu cheguei a ler mais 2 livros dela, que é Os Amores Verdadeiros e Em Outra Vida Talvez. Não gostei dos livros, eu achei muito fraco.
Aí eu decidi, assim, não tive mais vontade de ler os livros dela, daí eu comecei a achar, não, tive certeza que ela é muito superestimada aqui no Brasil. E ela continuou lançando os livros dela, e tem a Netflix aí em produção dos livros dela, eu acho super estimada, mas as pessoas gostam, enfim. Porque tem pautas ali atuais que chamam a atenção, e vamos deixar bem claros e vamos ser sinceros, né, pessoal? Pautas são necessárias, são, porque são coisas que a gente vive nos dias de hoje, mas livros com as pautas atuais são livros que vendem. E isso é uma verdade. Então as autoras mais antigas, elas vão ficando um pouco esquecidas. Mas algumas pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais experientes, eu tenho 35 anos, né, ou leitores mais antigos, assim, continuam admirando Nora Roberts. Eu tenho pouquíssimos livros dela, porque é tanta coisa que a gente gostaria de ter, mas livro é caro, né? Então eu vou lendo aos pouquinhos, mas eu dou preferência para essas autoras. Então, eu comecei a ler o Mentiras Genuínas, né? E eu fiz esse vídeo, então, em comparação. Vou falar mais ou menos por cima para vocês as semelhanças e depois eu vou entrar em um outro assunto. Aqui a gente vai ter uma atriz de Hollywood, que ela começou lá do zero, que ela fez algumas coisas para ela poder subir. Porque a gente sabe que na vida, infelizmente, talento às vezes não é o suficiente, né? As pessoas, elas passam por cima de outras pessoas, uma pessoa usa a outra, usa de artimanhas, um usa o outro ali, usa da arma da sedução. Esse tipo de coisa acontece mesmo em qualquer lugar, mas principalmente em Hollywood. Então a gente vai conhecer a Eve, que ela começou lá de baixo e ela tem todo aquele processo dela e tal, ela tem uma personalidade muito forte. E ela contrata uma jornalista para poder escrever um livro dela. E esse livro contém muitas revelações. E alguém estava me ligando aqui. Contém muitas revelações e começa a ficar perigoso, porque daí tem muitas pessoas que são ameaçadas e tal. E, gente, a personalidade da Eve, nesse livro aqui é a Eve, o outro livro é Evelyn, né? A personalidade eu achei muito parecida. Muito parecida. A origem delas, como elas conseguiram, são atrizes de cinema muito bem sucedidas. A forma de agir, a forma de falar, a personalidade muito forte, é muito parecido com o outro livro, muito parecido. Tem até o vestido verde, gente, que é uma marca forte do Evelyn Hugo. Esse livro é de 1991, né? Da Evelyn Hugo eu não lembro exatamente, mas 2017, 2018, não lembro, gente. Ou um pouco antes, não me lembro. Mas esse livro é de 91. Então, aí tem a jornalista, que daí é contratada para escrever o livro dela. Daí no Sete Maridos de Evelyn Hugo também contrata uma jornalista. Essa jornalista, ela não é contratada por acaso, tem um motivo para isso. Aqui também ela não é contratada por acaso, tem um motivo para isso. Aí a questão do vestido verde foi de matar, né? A capa da Evelyn Hugo é ela de vestido verde. E aqui tem uma cena marcante aqui. Ele é uma marca também. Aqui a trama, ela vai muito além. Porque é um livro muito maior. E a Nora Roberts, ela coloca mais tramas ali. Tem crime, tem negócio de máfia. Mas tem também... tem romance, tem sedução. Porque essa é a marca da Nora. No outro livro dá ênfase mais em outras coisas ali, outras pautas. A dos dois também fala sobre relacionamento abusivo também e tal. Mas aqui a Nora, ela se aprofunda mais e eu acho que ela é mais nua e crua, ela é mais verdadeira, mais real do que acontece realmente em Hollywood. E a Taylor,
eu acho que ela romantiza um pouco a questão de Hollywood, né? Ela mostra os podres, mas aqui eu acho que é muito mais próximo da realidade do que o outro, tá? Chega a romantizar um pouco mesmo. Obviamente, pessoal, ninguém aqui é criança. Todo mundo sabe que um livro da década de 90, 80, 2000 vão ter outras coisas, assim, eram outros momentos, gente, eram outras coisas acontecendo. E hoje as pautas são outras. Hoje você ouve falar sobre a pauta LGBTQIA+, e são coisas que acontecem nas décadas ali. Então, o modo de escrever da Nora, na minha opinião, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela incrível. Ela é uma autora experiente. Quando você vai lendo, você nota que é uma autora experiente, né? Ela não tá começando a escrever. E ela é mais experiente, ela é mais madura, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. E é uma história, ambas as histórias são muito envolventes, mas aqui é muito mais complexa. Os livros de hoje em dia, eu acho que, assim, eles são feitos muito para vender, né? Muito comercialmente, aquela coisa comercial. São livros rápidos, são livros, assim, impactantes. E quando você pega, assim, talvez um livro grande, uma narrativa um pouco mais lenta, as pessoas reclamam. Complicado, né? E eu gostaria de falar uma coisa aqui pra vocês sobre essa coisa, será que foi cópia? Será que foi plágio? O que aconteceu? Vai ficar sempre naquela história, que nem aquela polêmica de Rebeca e a sucessora, né? Rebeca de Daphne Maurier e a sucessora da Carolina Nabuco. A comunidade aí do Instagram sabe qual que é essa polêmica e tal. Ele foi mais adiante, houve um processo de que a Carolina é brasileira, né? E que a Carolina se sentiu plagiada. Eu li só o Rebeca da Daphne Maurier. Não gostei muito do livro, já falei algumas vezes por quê, né? E no caso das duas, a coisa foi mais adiante, houve um processo, mas foi uma briga de peixe pequeno versus peixe grande, né, gente? A gente sabe que a brasileira era peixe pequeno perto da outra lá. Foi assim, acho que foi uma coisa além da trama em si, da história em si. Foi algo assim, até mais por trás. Teve outras coincidências, não foi só o livro, né? Então, sempre um bafafá, um murmurinho com relação àquilo. Na minha opinião, eu não li A Sucessora, mas pelas resenhas e opiniões que eu ouvi, grandes indícios de que tenha sido plágio sim, por causa das coisas que aconteceram por trás. Aqui vai ficar para sempre assim, a gente não vai saber o que foi, o que não foi, se a Taylor Jenkins se inspirou, ou se realmente é caracterizado como cópia, mas é que assim, é tanta semelhança, gente. Aí eu vou entrar numa outra questão para vocês. Quando eu li esse livro, e eu levantei essa questão, eu falei eu falei isso no meu Instagram, e gente, eu fui completamente ignorada, tá? Isso eu vou ser sincera com vocês. Eu cheguei a comentar isso com a Luísa, e a Luísa até chegou a mandar no Facebook, colocar lá nesses grupos grandes de leitura, que tem gente do Brasil inteiro e tal. Ela mencionou isso. Gente, vocês por acaso já ouviram falar de tal livro, que disseram que é muito semelhante, o da Evelyn e tal? Gente, sabe qual foi o total de curtidas e comentários desse post dela? Dessa interação dela? Zero. As pessoas fingem que não veem. Elas passam. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu senti que, assim, gente, é muita coincidência, muita coincidência. Eu não sou de falar esse tipo de coisa. E me incomodou. Eu falei, gente, não é possível que uma outra autora tenha a intenção de ter copiado outro livro. Porque ela tá estourando, gente, mas é num nível tão grande aqui no Brasil. Né? Filmes da Netflix chegando. E aquela coisa toda e todo mundo fala só dela. Como se fosse novidade, sabe? Só que, gente, quem lê romance há séculos
há séculos que para quem lê romance, né? Porque a gente que não lê romance conheceu a Taylor, ficou encantado. Mas quem já é leitor de romance sabe que não é nada extraordinário. Não é nada diferente daquilo que já foi produzido. Não é. Ela é superestimada. A gente já tá acostumado. A gente pegou dessas autoras antigas. Só que eu comecei a achar estranho. Poxa, mas ninguém fala sobre isso. E quando eu falei, eu fui completamente ignorada. Porque assim, eu sou muito pequena no YouTube. Eu tenho 100 seguidores. E recentemente, pelo que eu percebi, isso chegou e aí passou. Essa resenha minha tem 2 meses. Aí essa resenha passou aí um tempo, né? E agora, pelo que eu percebi, está chegando nos grandes canais. Eu falei, nossa, que legal, vamos fazer o comparativo, porque eu estranhei, como que ninguém descobriu? Por quê? Porque a Nora Roberts tem muito livro, muito livro. Então eu não tive dificuldade de achar quem leu para poder fazer esse comparativo, para perguntar se foi impressão minha ou se vocês também têm essa ideia de cópia. Então, e também o mais difícil ainda é que geralmente o leitor da Taylor é um leitor mais moderno, mais jovem, mais recente, e o da Nora mais da minha faixa etária, de idade, 40 anos, 30 anos, mas eu também conheço gente que tem 20 anos e lê Nora Roberts, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é difícil você encontrar 2 pessoas que têm lido os 2 livros. E recentemente isso veio à tona aí no YouTube. E vocês podem ser que vocês vejam aí futuras resenhas e comparações desse livro. Fica a opinião pessoal de cada um de vocês, se acha que é ou não cópia. Não tem como a gente provar, porque não existe, né? Não tem como a gente afirmar, porque não tem prova. Vai acabar sendo mais um assunto que vai morrer ali mesmo, igual o da Carolina Nabuco. Mas eu fiquei chateada, vou ser sincera pra vocês, porque quando eu falei sobre isso, ninguém deu bola, assim, eu fui completamente ignorada. Completamente ignorada. Porque eu sou pequena. E hoje eu estou vendo que tá chegando nos grandes canais de booktubers e a tratativa é completamente diferente. As pessoas, oh, nossa, que coisa, agora eu vou ler o livro. Agora todo mundo vai comprar esse livro e todo mundo vai querer ver para tirar suas conclusões, sendo que eu já falei lá atrás e eu fui completamente ignorada. Aí você tenta fazer as coisas certinho, para ter credibilidade, ser verdadeiro, para você construir uma credibilidade. Aí quando você fala algo relevante, poxa, Taylor Jenkins Reid, Nora Roberts, você é ignorada. E eu fiquei bem chateada com isso. Eu fiquei. Porque foi a primeira resenha do YouTube, foi a minha resenha. Eu não encontrei, se vocês encontrarem, mas eu não encontrei outra resenha do canal. Além da resenha, eu não só fiz a resenha, mas eu fiz comparando com outro livro. Eu fui a primeira que fez. E agora vai começar a surgir essa polêmica. Então eu resolvi vir aqui gravar outro vídeo pra vocês, sendo sincera, que eu fiquei sim chateada. Pelo fato de ser ignorada mesmo, por ser pequenininho. E parece que você é invisível. Assim, quando a Luísa perguntou nos grupos lá sobre isso, alguém sabia, as pessoas rolam e fingem que não vê, que você não tá ali. Você é invisível, sabe? Aí você fica, poxa, eu faço tão direito, eu li o livro, fiz uma resenha tentei fazer uma resenha tão legal, um livro imenso, e você fica invisível. Não vou falar nome, não convém, mas eu ouvi uma pessoa dizer que Mentiras Genuínas era livro de idoso. Para pessoas mais velhas, ela usou a palavra livro de idoso, para idoso. E, gente, eu achei um absurdo. Eu achei muita arrogância dessa pessoa falar uma coisa dessa. Eu tenho total certeza que não foi de má intenção, mas ficou muito ruim. Porque isso tem nome, se chama etarismo. E é um dos motivos pelo qual alguns canais não crescem, não conseguem crescer mais, estão estagnados. Eu posso citar para vocês aqui. O meu canal é um canal que demora a crescer, porque eu coloco livros um pouco mais antigos.
Eu não coloco assim, só, sabe assim, só lançamento, só assim, livros de TikTok. Eu não coloco esse tipo de coisa. É um canal que demora. Agora, canais de extrema qualidade, que tá no YouTube há mais de 10 anos, vocês conhecem o Lercia. Ele sofre etarismo também. Porque coloca livros antigos, livros Nora Roberts, romances de banca. A gente fez uma live recente sobre livros de banca, pessoal. Existe um enorme preconceito. Julia Quinn, Nora Roberts, Danielle Steele, várias autoras famosas hoje vieram do romance de banca. Vocês acham que existiria Colleen Hoover? Se existiria Taylor Jenkins Reid sem essas autoras aqui? Óbvio que não. Mas a gente não consegue crescer. E a gente tem a Bárbara, do canal dos livros e filmes da Bá, que tem um nicho específico de terror, terror antigo, dos anos 70, dos anos 80, principalmente ali dos anos 70, né, Bá? Coisa boa, gente, coisa muito boa. Mas para de crescer, não vai, porque não chega nas pessoas. Porque a gente não faz, assim, capas sensacionalistas, chamativas. Aí estagna. Já houve casos em que os dois foram copiados. O Rubens teve uma ideia, e essa ideia aí existe até hoje no YouTuber. As pessoas falam, nem citam o nome dele, mas a ideia foi dele. A Bárbara fala alguma coisa de um livro que nem sabia, ninguém sabia da existência desse livro. Daqui a pouco tá lá outro YouTuber falando e nem sequer cita o nome dela. Gente, citem o nome das pessoas que vocês assistem os vídeos, porque assim, é nítido. Gente, é nítido que a pessoa assistiu, que a pessoa tirou a ideia deles, foi lá, viu o vídeo e não deu crédito, porque são canais pequenos. Aí isso eu fiquei desanimada. Eu fiquei um pouco triste com isso. Mas eu precisava vir aqui falar pra vocês. Bom, pessoal, sobre a comparação, vai de cada um, vai da consciência de cada pessoa que escreve, né? Mas realmente é esquisito, é estranho. E eu fico muito contente que pelo menos assim, um livro de 91 surgiu agora, e as pessoas vão fazer esse um comparativo, né? Para não passar pano, para não fingir que não aconteceu nada, já que assim, eles fingem que a gente não existe. As pessoas fingem que nós somos invisíveis, pelo menos de agora de alguma forma alguém vai saber da existência desse livro. Mas sei lá, gente, eu achei que eu tinha que gravar esse vídeo. Ser sincera com vocês, tá bom? E eu vou continuar falando de livro velho, eu vou continuar falando de livro de idoso, eu vou continuar falando porque são histórias maravilhosas. E nunca deboche de um tipo de gênero, um tipo de livro, porque você não sabe se a pessoa que está ali por trás está lendo, se ela tem depressão, se ela tem ansiedade, e às vezes um livro como esse pode tirar ela de um estado de depressão e ansiedade, por exemplo, tá bom? Então, e são livros maravilhosos. Inclusive, um dos próximos vídeos que eu vou trazer no canal é um livro sobre romance de banca. E eu vou continuar sempre lendo esse tipo de livro de idoso, porque eu gosto, cada um tem o seu, e eu sei que o meu canal tem 100 inscritos, mas eu prefiro ter credibilidade e ser sincero com vocês, não me vender, não fazer falsa publicidade, falsa propaganda, tipo assim, ler um livro e não gostar e falar que eu gostei, isso vocês podem ter certeza que eu jamais vou falar. Tanto nacional como internacional, né? Como o livro gringo. Eu já li livro nacional e falei que não gostei, mas você também fala com respeito, você fala com argumentos o porquê você não gostou, e não você debocha do livro, porque isso é falta de respeito e imaturidade. Então, eu não tô nem aí se é nacional ou não, mas algumas pessoas têm uma tendência a beneficiar os nacionais, tem medo de falar, não sei o que acontece. Mas isso não vai acontecer no meu canal. Gente, eu fui o mais sincera possível.
nesse vídeo. Sem citar o nome de ninguém, sem falar mal de ninguém, mas eu acho que são questões, sabe, que precisam ser faladas. Pessoal, vai sair um vlog de trocas macabras. Não sei se eu solto amanhã ou hoje, não sei. Eu vou dar uma editada nele. Daí eu coloco no canal. Eu gravei o vídeo do Coração Selvagem, que é romance de banca, que eu li junto com o Rubens. E a gente vai combinar. A minha já tá gravada. Tô esperando o Rubens aí falar o dia que ele vai fazer pra gente botar junto, hein? E embora. Mais pra frente vai ter mais resenhas pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu precisava falar um pouquinho sobre isso. De certa forma foi um mini desabafo, né? De 25 minutos. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.